Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de agência de viagem e turismo e hoje nós vamos falar do turismo sob a visão sistêmica, tá? Bom, quem fez essa análise do turismo sobre a visão, sob uma ótica de sistemas, foi Mário Carlos Beni, tá? Então, Beni, ele diz, vou ler para vocês, pode-se definir sistema como um conjunto de partes que interagem de um modo a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio, ou conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, com a intenção de descrever, explicar ou dirigir um funcionamento de um todo, tá? Então, sendo assim, ele vê o turismo como um sistema, tá? O que é chamado de Sistur, que nada mais é do que o turismo analisado sobre a ótica sistêmica, né? É uma forma de buscar entender o turismo de uma maneira mais fácil, de compreender cada parte, né? Eu entendendo cada parte do turismo, eu consigo compreender o seu todo, tá? Então, quando o Mário Carlos Bene ele diz, né, que o turismo é um conjunto de partes, quais são essas partes do turismo? Né? Então, eu vou citar para vocês. Essas partes do turismo é hotelaria, o transporte, né? A parte de alimentação, os restaurantes, a parte de demanda, né? O público que busca, a parte de eventos. Então, cada partezinha que compõe o trade turístico é o que nós chamamos que é um conjunto de partes dentro desse sistema, tá? Então, eu falei a palavra para vocês, trade turístico ou trade do turismo é um termo técnico, né, que quer dizer toda a área do turismo, tudo que engloba o setor do turismo, ok? Então vamos continuar. Então ele diz: o turismo é um conjunto de partes. Então essas partes é o que eu acabei de citar para vocês: hotelaria, transporte, eventos, restaurante, a demanda, enfim. Quem interagem de modo a atingir um determinado fim. Qual é esse determinado fim? Esse determinado fim é a satisfação do cliente, tá? Então, o turismo, ele visa atingir esse fim, que é a satisfação do cliente. Então, eu tenho que fazer com que todas essas engrenagens, elas funcionem bem para que o meu cliente, ele tenha uma experiência dentro do turismo no qual ele saia satisfeito, no qual ele saia feliz e no qual ele queira novamente indicar e procurar a minha empresa, a minha agência, né? E isso é muito importante, tá? Bom, continuando, de acordo com um plano ou princípio, tá? Então, dentro do turismo, principalmente no site do Ministério do Turismo, é importante que vocês criem esse hábito de olhar o site do Ministério do Turismo. Por quê? No site do Ministério do Turismo, lá tem diversos programas de incentivo ao turismo, diversos planejamentos turísticos, tá? Então, é isso que ele quis dizer, de acordo com o plano ou princípio, né? Que seriam esses programas de incentivo ao turista, de incentivo ao turismo, como desenvolver o turismo numa localidade, como trabalhar o turismo nas regiões de modo a não impactar negativamente, isso é muito importante. Então, esses programas, esses planos, tudo vocês encontram no site do Ministério do Turismo, né? Então, é uma importante fonte de pesquisa que vocês têm que criar e desenvolver esse hábito de procurar nesse site que é do Ministério do Turismo, ok? Ou conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios, tá? Então, quando ele fala esse conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias e princípios, é a própria legislação turística. A legislação turística, ela é rica, tá? Rica por quê? Eu vou ter uma legislação para o guia de turismo,
eu vou ter uma legislação para hotelaria, eu vou ter uma legislação para agência de viagens, né? Fora todas essas legislações específicas de cada estabelecimento que compõe o trade turístico, eu também vou utilizar dentro do turismo o que nós chamamos de Código de Defesa do Consumidor, principalmente na parte que trata a relação da prestação de serviço, porque dentro do turismo nós somos prestadores de serviços, tá? Então, isso é o que compreende essa parte de conjuntos de procedimentos, ideias ou princípios. Bom, logicamente ordenados e coesos, com a intenção de explicar, descrever, dirigir o funcionamento do todo, né? Ou seja, é quando a atividade turística ela já está em uma determinada localidade. Então, a atividade turística ela foi inserida na cidade de Guararema, por exemplo, tá? Então, isso é quando eu já consigo descrever, explicar e dirigir o funcionamento dessa atividade turística acontecendo na localidade, tá? Então, se a gente parar para pensar dessa forma, é como se o turismo ele funcionasse como uma máquina e cada peça ela fosse extremamente importante, né? Várias engrenagens funcionando bonitinho, funcionando juntinho. E se uma dessas engrenagens ela venha a falhar, eu acabo comprometendo todo o meu processo, né, de desenvolvimento do turismo naquela localidade, ou eu acabo comprometendo todo o passeio do meu turista, tá? Então, quando a gente para pensar o turismo dessa forma, o turismo ele sendo visto como um sistema, eu também consigo perceber que o turismo ele é um sistema aberto, no qual ele influencia o meio no qual ele está inserido e no qual ele também recebe influência desse meio externo, no qual ele está inserido, tá? Então, o turismo, ele é muito sensível a mudanças. Quais mudanças, né? Fatores econômicos, a inflação, problemas com impostos. E agora vamos pegar a nossa realidade do momento, né? A pandemia. Então, a primeira área que acabou sofrendo um impacto muito grande, muito severo, foi a área do turismo como um todo. Não somente do turismo, mas a hotelaria. Quando eu falo a área do turismo, né? É o turismo, a hotelaria, a área de eventos. Então, foi uma área que foi primeiramente impactada. Por quê? Porque ela é sensível a essas alterações, né? Por ser um sistema aberto, tá? Então, ok. Então, são coisas que acontecem que é impossível da gente controlar. Então, nós não temos como controlar uma pandemia. Nós não temos como controlar, por exemplo, uma alta no dólar. Isso são coisas, fatores externos que fogem do que a gente pode controlar. O que a gente pode controlar, sim, é a qualidade no serviço. É aquilo que eu vou prestar para o meu cliente. É o que eu vou fazer de melhor. Então, o turismo ele é altamente sensível por conta disso. Ele recebe influência e influencia, tá? Puxa, então é muito ruim isso? Não, né? Então, trabalhar com turismo, você tem que ter visão, você tem que entender em qual mercado que ele está inserido, você tem que entender cada parte desse sistema, ou seja, você enquanto agência de viagens, qual são os seus parceiros, como que eles funcionam, eles estão preparados para receber uma alta demanda de turistas, né? Ou não, enfim, você tem que saber quais são as características dos seus parceiros, né? Então, com qual hotel você vai trabalhar, com qual empresa de transporte você vai trabalhar, é extremamente importante que você tenha clareza de quem são os seus prestadores de serviço da sua agência, quem são os seus parceiros, tá? E, por exemplo, hoje em dia, diante dessa pandemia,
Agora nós vamos entrar numa fase que o turismo ele vai começar a voltar a funcionar, né? Então nós temos que valorizar o que nesse momento? O nosso turismo interno, gente. Né? É valorizar o que a gente tem de melhor, é mostrar o que a gente tem de melhor. Mostrar para quem? Para o estrangeiro de fora? Mostrar para nós mesmos brasileiros, porque muitos de nós não temos nem noção do que o nosso país ele tem, o quanto o nosso país é rico, o quanto o nosso país é bonito. Eu até me empolgo em falar, porque realmente eu amo o Brasil. Por mais, infelizmente, que nós tenhamos alguns problemas, né, econômicos, vamos dizer assim, mas o nosso país para o turismo, gente, ele é maravilhoso. E é isso que vocês vão começar a perceber no decorrer do curso, sabe? O quanto o nosso país ele é rico, o quanto nós temos para trabalhar e desenvolver atividade turística, o quanto nós temos ainda que sensibilizar as pessoas para o turismo, né? Mostrar que o turismo ele bem planejado, ele bem desenvolvido, eu consigo gerar emprego, eu consigo melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram naquele lugar, né? Desde que o turismo ele seja trabalhado de forma consciente, tá? Então, o turismo visto como um sistema, você vai entender as suas partes, mas você vai observar as suas partes, você vai entender quem são os seus parceiros para você poder oferecer o melhor para o seu cliente, né? Porque quem tem que ser atingido no final é o nosso cliente, né? Porque um cliente satisfeito, ele traz outros clientes que estarão satisfeitos, né? E isso é extremamente importante para o nosso setor do turismo, tá bom? Bom, dando continuidade, então vamos falar um pouco agora sobre atividade turística, tá? Então, uma vez que eu entendo o turismo sob essa visão de sistemas, fica muito mais fácil eu entender o conceito de atividade turística. Vou ler para vocês o conceito, tá bom? A natureza da atividade turística é um conjunto complexo de inter-relações de diferentes fatores que devem ser considerados conjuntamente sob uma ótica sistêmica, ou seja, um conjunto de elementos interrelacionados que evoluem de forma dinâmica, tá? Bom, então, quando eu consigo perceber essa ligação do turismo, né? O turismo visto aí como um sistema, eu consigo entender que ele tem outros componentes, né? E ele tem 4 componentes que são básicos e que nós temos que ter em mente e não esquecer, tá? O primeiro elemento é o que nós chamamos de oferta turística, tá? Então, essa oferta turística, ela é composta pelo quê? Pelo conjunto de bens e serviços turísticos, né? Porque estamos falando do turismo, então é composta pelos bens e serviços turísticos, devidamente planejados e organizados para serem oferecidos à demanda, tá? Então, o próximo componente é a demanda turística. Quem é a demanda turística, tá? A demanda turística, ela é formada pelo conjunto de consumidores, ou seja, pelo nosso turista, né? Pelas pessoas que têm o desejo, a vontade de viajar, né? Então, eles que compõem aí a demanda turística, eles que vão consumir os bens e os serviços turísticos, tá? O outro componente básico importante é o núcleo receptor. O núcleo receptor, quem é o núcleo receptor? É o espaço geográfico, é o lugar onde vai receber o turista, né? A base física é onde quem? Tanto a oferta quanto a demanda, elas irão se encontrar, né? É onde reside a população local, tá bom? Então, é a cidade, a localidade. Nós chamamos também de núcleo receptor, tá? E o quarto item, o quarto componente, é os operadores de mercado, né? Aí, nesse quesito, entra quem? Todas as empresas e os organismos que têm essa função de organizar
inter-relação entre a oferta e a demanda. Por exemplo, quem entra aí? As agências de viagens, né? As companhias de transporte, a Secretaria de Turismo. Então, esses são os operadores de mercado, tá? Então, quais são os 4 itens, os componentes que nós devemos saber e que são importantes? A oferta, né, que é o conjunto de bens e serviços, que é a hotelaria, o transporte, eventos, entra tudo aqui na oferta, tá? A demanda, que é o turista, quem vai consumir, o núcleo receptor, que é a localidade que vai receber o turista, e os operadores de mercado, onde entram as agências de viagem, agência de viagem e turismo, os órgãos competentes da área do turismo, secretaria de turismo e por aí vai, tá bom? Tanto órgãos públicos quanto órgãos privados entram nessa questão dos operadores de mercado, tá bom? Bom, dando continuidade, como eu falei para vocês, de um primeiro elemento, que é a oferta turística, então nós vamos agora detalhar melhor essa questão aí da oferta turística. A oferta turística, ela também é chamada de produto turístico, tá? Então, alguns autores vão trazer como oferta turística, outros autores vão trazer como produto turístico. Nada mais é do que a relação, tá? Lembra lá que a gente falou o turismo visto sobre sistemas? Nada mais é que uma relação sistêmica entre a oferta diferencial e a oferta técnica, tá? O que seria, a gente vai distinguir o que é oferta técnica e o que é oferta diferencial, né? A oferta técnica e a oferta diferencial, as duas casadas, elas me dão o que? O meu produto turístico, a minha oferta turística, tá bom? Então, a oferta diferencial também vocês podem achar em alguns livros como oferta natural. Ambas nomenclaturas estão certas, tá, gente? Aqui cada autor chama de uma forma, né? Não tem, nesse caso não tem o certo e errado. Cada autor ele define de uma forma, uns como oferta diferencial, outros como oferta técnica. O que seria essa oferta natural ou diferencial? É o que a localidade ela vai ter para me oferecer, é o que a localidade ela vai ter de diferente para me oferecer, né? É o que ela vai ter de diferente para agregar para o meu conhecimento, né? Bom, então vamos falar agora sobre a oferta diferencial, tá? Na oferta diferencial, nós teremos o diferencial geografia, o diferencial história e o diferencial cultura, tá? Então, o diferencial geografia, ele vai atuar nesse momento pelo contraste, né? Então, o diferencial geografia, ele atua pelo contraste. O que aquela região ela vai ter de diferente, as nuances paisagísticas, o clima, o seu relevo, toda a parte política também da cidade acaba sendo entra dentro dessa oferta geografia, tá? Então, dentro da oferta geografia, nós vamos ter a geografia física, que é o que mais chama a atenção do nosso turista, que é o quê? O clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, a paisagem, o cenário, tá? Isso é um divisor d'águas dentro do turismo. É o que desperta aí o grande interesse das pessoas em conhecer a localidade. Então, o diferencial geografia, ele atua pelo seu contraste, tá? Então, ele procura, o turista, né? Ele procura um local que é diferente do seu meio habitual, daquilo que ele está acostumado a vivenciar diariamente, né? Então, vamos supor, nós que vivemos aqui em São Paulo, nessa selva de pedra, né? Então, quando tem um feriado, quando tem uma oportunidade, a maioria das pessoas querem ir para onde? Ou ir para o campo, que sai desse cenário paisagístico que a gente está acostumado, ou ir para a praia, né? Então, esse contraste, ele é muito importante e quem oferece isso é o diferencial geografia, ok? Bom,
nós vamos ter a história, tá? A história, ela é muito importante, porque ela é representada através dos seus monumentos históricos, através dos museus, as histórias dos locais, os monumentos que aquela localidade vai ter, os nomes curiosos, datas curiosas de eventos que aconteceram. Então, o diferencial história, ele atua pela afinidade, né? Isso significa que o quê? O turista, ele vai buscar determinado núcleo receptor no diferencial história quando ele se afiniza com aquilo. Então, vamos supor, uma pessoa que vai visitar as cidades históricas de Minas. Ou ela se afinizou com a história da arte do barroco daquele local, ou com a história da exploração do ouro, de como que se desenvolveu a cidade de Minas, enfim, né? Cada um tem uma motivação pelo qual vai viajar. Então, dentro desse fator história, é muito importante isso. Ela atua pela afinidade, né? É aquilo que o turista, ele gostou daquele lugar e ele vai querer conhecer aquele lugar. O terceiro diferencial dessa oferta diferencial é o diferencial cultura, tá? Que querendo ou não está aí ligado também ao diferencial história. Só que o diferencial cultura, ele vai atuar nesse caso pela autenticidade, né? Ou seja, o que aquele local tem de autêntico é a força da atração, né? Então, por isso que é importante nós sempre buscarmos ressaltar o que a localidade tem de melhor dentro da sua cultura, né? Não adianta de repente eu fazer uma cópia, vamos dizer assim, uma cópia mal feita de um Halloween. Então, o Halloween é um evento que faz parte da cultura norte-americana, mas ele não tem uma raiz dentro da nossa cultura, dentro da nossa história. E aí a gente vê que tem várias festas. Aí o nosso turista americano, ele vem pra cá e chega na época que tá tendo um monte de festa de Halloween. E aí? Né? Ele vai ver uma cópia mal feita do Halloween dele lá fora, que é bem diferente do Halloween que é oferecido aqui. E não é isso que ele quer ver, né? O turista, ele vem ver o que tem de diferente, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos a nossa origem, a nossa identidade, o que o nosso país ele tem de melhor, tá? Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com isso, que é o que nós chamamos de processo de aculturação. É quando uma cultura ela acaba sendo exterminada, eliminada por outra cultura. E aí a cultura mais forte sobrevive. Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso acaba sendo nocivo para o turismo, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, agora no dia 22 de agosto que passou, nós tivemos o dia do folclore. Praticamente a gente quase não ouve mais falar. E isso faz parte da nossa cultura. Então, faz parte desse diferencial cultura. Então, nós não podemos deixar o nosso folclore morrer, porque faz parte da nossa cultura, né? Então, nós temos que aprender a separar as coisas, cada coisa na sua caixinha, né? Então, é importante valorizarmos o que é cultural nosso, tá bom? Então, a oferta diferencial é isso que eu falei para vocês, tá? Nós vamos ter o diferencial geografia, o diferencial história e o diferencial cultura. Cada um atuando por uma força de atração, tá? Geografia pelo seu contraste, a história pela sua afinidade e a cultura pela sua autenticidade. Gente, isso é fundamental, importantíssimo, tá bom? Bom, e aí nós vamos ter a oferta técnica, que também é chamada por alguns autores como oferta artificial, ou ainda outros autores chamam de oferta agregada. Ou seja, trata-se de tudo aquilo que pode ser agregado, elaborado e construído pela ação do homem, né, para a oferta
se tornar mais atrativa dentro do turismo, né? Porque eu vou precisar aí dessa oferta dessa oferta técnica para que haja o turismo, tá? Então, dentro da oferta técnica, eu terei o que nós chamamos de equipamentos turísticos. Quem são os equipamentos turísticos que eu preciso deles? Meio de transporte. Sem transporte, infelizmente, não tem turismo. Eu não tenho como fazer com que a atividade turística ela se desenvolva, tá? E o transporte vai ser o foco das nossas próximas aulas, ok? Então, até agora eu dei toda uma introdução para a gente entender aonde entra o transporte, porque o desenrolar aí das próximas aulas nós vamos falar bastante sobre transporte e os demais equipamentos ficará com a professora Thaís quando ela estiver em aula com vocês, tá bom? Então, equipamentos turísticos, meios de transporte, eu preciso deles para deslocar os meus turistas. E aí eu vou ter diversos tipos de modais de transporte. Eu vou ter o transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte hidroviário, transporte aéreo. Dentro do turismo, eu utilizo um só tipo de meio de transporte? Não, eu posso utilizar uma combinação de vários tipos de meios de transporte, tá? Outro equipamento importante é a parte dos meios de hospedagem. E aí vai entrar as diversas classificações do meio hoteleiro. Pode ser um hotel histórico, pousada, um chalé. Qual é a configuração? Qual é o tipo de hospedagem que eu preciso? Que vai servir para o meu público, que é a minha demanda, tá? E aí vai depender do que eu vou querer trabalhar dentro do turismo, eu vou buscar um meio de hospedagem no qual se adeque àquela realidade. Tudo isso que eu tô falando, gente, com o decorrer do semestre, do curso, vai ficando tudo mais fácil na cabeça de vocês, tá bom? Bom, a parte da alimentação é importantíssimo, né? Eu tenho que ter numa localidade uma parte de alimentação no qual acabe aí agregando valor dentro do meu pacote e que venha suprir a necessidade de todos os meus turistas, tá? E entra também aí na parte de equipamentos turísticos o agenciamento turístico. As agências de viagem, elas são extremamente importantes, né? Então, vocês irão ver aí com a professora Thaís os diferentes tipos de agências de viagens, classificações que nós temos, tá? Então, eu não vou focar nessa parte do agenciamento turístico, porque vocês terão essa parte com a professora Thaís, tá bom? Bom, e ainda dentro da oferta técnica, então, fora essa parte de equipamentos, que engloba meios de hospedagem, transporte, alimentação e a área do agenciamento, nós temos os roteiros turísticos e os eventos turísticos. Eles são extremamente importantes, gente, na hora da confecção do meu produto turístico, quando eu vou montar, porque eu tenho que saber os diversos roteiros que eu posso trabalhar naquela localidade. Uma região, você não trabalha um tipo só de roteiro, né? O ideal é você trabalhar mais de um tipo de roteiro. Para quê? Para você conseguir ter uma procura de turistas quando for uma baixa temporada, por exemplo. Então, tanto os roteiros turísticos quanto os eventos turísticos de uma região, eles são importantes porque nós trabalhamos eles na questão da sazonalidade, tá? O que é a sazonalidade? Sazonalidade é a baixa e a alta temporada. Ok, alta temporada, uou, um monte de gente procurando lugar. E na baixa temporada, e o que eu faço? Fecho todos os hotéis? Fecho todos os restaurantes? Acabo com o emprego do povo? Não. Então eu tenho que ter um as na manga para trabalhar na baixa temporada, tá? Como eu vou trabalhar? Aí entra a importância dos roteiros. Trabalhar mais de um tipo de roteiro. Para quê? Porque eu vou despertar o interesse do meu turista dele voltar mais de uma vez para a região, mas ele vai conhecer um outro lado, um lugar que ele não conheceu da primeira vez que ele veio. E os eventos turísticos também eles são importantes. Então é importante que quando eu vou criar
o meu produto turístico, eu observe o calendário de eventos da cidade. Para quê? Para que eu saiba qual o evento turístico que eu vou trabalhar naquela cidade. É extremamente importante, tá? Outra questão que permeia aí a oferta técnica é a organização e legislação. É onde entra o quê? A legislação do turismo, né? Quais são as regulamentações, tudo direitinho. Aí é importante que as empresas eles trabalhem de forma coerente, adequada, né, para atingir este determinado fim, tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, buscar oferecer o melhor para o nosso turista, embasado dentro da legislação e que tudo seja ofertado de forma coerente para o nosso turista, tá bom, pessoal? Turma, estarei aqui online com vocês na plataforma Teams, tá? Dúvidas, me chamem no chat, façam anotações. Eu estou aqui no chat para esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Uma ótima noite a todos!